Graça e paz, nós vamos dar início hoje ao nosso estudo, pela manhã no domingo. Vocês que vão assistir esse vídeo, provavelmente, eu quero passar um quadro aqui bonito da igreja. A igreja está vazia hoje. E nós estamos assim, porque Cabo Frio está um pé d'água. Eu imagino um pé feito de água, Vocês já viram o mundo de Bob? Então, o mundo de Bob, quando ele imaginava um pé cheio de dedos, Cabo Frio está assim, lotado de água. Nós vamos orar para dar início ao nosso estudo. E o tema de hoje é o mundo que jaz no maligno. E eu queria que esse estudo fosse um pouco mais assim esclarecedor para todos nós que estamos assistindo, possa aprender um pouco mais, com a palavra de Deus, porque ele é todo inserido na palavra de Deus, E eu gostaria que vocês todos, deixa eu só dar uma acertada aqui. Isso. Eu queria muito que as pessoas às vezes cometem erros na vida histórica e várias situações na vida as pessoas cometem erros por ignorar as escrituras. Hoje nós vamos tentar esclarecer um pouquinho dessa situação. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, eu quero colocar diante da tua presença a ministração desse estudo. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre todos nós. E que o Senhor possa trazer grandes revelações, Senhor, para nossas vidas. Revelações que vão nos abrir os olhos diante de circunstâncias que às vezes nós não vemos, não percebemos e não sentimos. Pai, precisamos ser esclarecidos acerca das verdades que a tua palavra traz para todos nós. Nós queremos estar andando na verdade, pois ela é libertadora. Queremos conhecer a verdade claramente. Não queremos ficar incomodados por mentiras, hipocrisias, questões que se fala de forma sutil e parece que não tem nada por trás. Mas na verdade, Senhor, queremos a verdade, pois ela liberta, ela cura e ela restaura. E é essa verdade que nos encaminha em direção ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te peço, abençoa o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu queria esclarecer é: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Jesus, lá no livro de Jeremias 10:10, todo mundo que já é discípulo meu conhece as verdades que libertam. Não é verdade? Nós temos o Deus do Pai, que não há outro Deus além do nosso, pois Ele é o único Deus verdadeiro. Isso está em Jeremias 10:10. E no livro de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a verdade. Isso é, não há outra verdade além de Jesus que possa nos levar até a presença do Pai. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E no livro de João 14:17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber. Olha só, o mundo não conhece e nem pode receber. Então, quando uma pessoa está na mentira, no engano, e ela diz, não, eu tenho o Espírito Santo. Não tem. Quem tem o Espírito Santo é toda pessoa que crê em Jesus, que está disposto a obedecer a palavra de Deus, está disposto a seguir os princípios de Deus, andar dentro da verdade de Deus. Essa pessoa recebe o Espírito Santo. A quarta verdade está escrito em João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é verdade. Se tem algo absoluto escrito, é a palavra de Deus, não existe outro. E lá no livro de Salmo 119 tem a quinta verdade, Salmo 119, versículo 142, a sua justiça é uma justiça eterna, e a sua lei é a verdade. Então nós precisamos entender que a lei do Senhor é verdade. E aí eu pergunto, como é que você cumpre a lei do Senhor? Lá em Gálatas 6:2 está escrito assim: ajudai a carregar as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis a vontade, a lei de Cristo. Amém?
Nós vamos começar o seguinte: o mundo jaz no maligno. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Isso é, a Bíblia não está dizendo que ele não peca, ele está dizendo que não vive no pecado, não tem uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida, sabe, viciados em pecado. Quem está em Cristo, quem é nascido de Deus, o pecado não tem poder sobre ele. Continuando, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Isso é, em outros textos diz assim: o maligno, o diabo, não pode tocar naquele que é nascido de Deus. Versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Precisamos entender, quando Adão caiu lá no Éden, o mundo foi entregue, foi subjugado ao diabo. E o que acontece? Jesus, hoje se comemora esse dia, Jesus morre e ressuscita num domingo como esse. Ele vai ao inferno, pisa na cabeça de Satanás, destrói todo o poder das trevas, vencendo a morte e o inferno. Jesus venceu a morte e o inferno. 1 João 5, versículo 18, agora eu estou no 19. Sabemos que somos de Deus. A Bíblia é NVI, tá? Que eu estou aqui utilizando. Então vamos lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Isso é, Jesus veio trazer entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Isso é, nós precisamos entender que, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer aquele que é verdadeiro. Quem é verdadeiro? Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a verdade libertadora de Deus. Ele é o poder de Deus que liberta. Jesus é aquele que veio nos libertar das trevas, pois quando Jesus desce ao inferno e vence a morte, vence o diabo, ele derrotou tudo aquilo que aprisionava o homem, e ele disse: eu tenho a chave da morte e da vida nas mãos. Isso está em Apocalipse capítulo 1. Ele venceu tudo, e Jesus disse para o seu discípulo: todo poder me dado no céu e na terra. Mas nós precisamos entender que esse poder, ele emana de Cristo para todos aqueles que creem, recebem o Espírito Santo de Deus, andam nos princípios da verdade de Deus e querem viver uma vida plena no Senhor. Porque não existe relacionamento de Deus com o mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está em Tiago capítulo 4. A Bíblia diz que as coisas desse mundo, a mentalidade desse mundo é efêmera, é maligna e é diabólica. Está lá no livro de Tiago. É a mente do mundo. E nós não precisamos receber a mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1 diz: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, uma mente reveladora, uma mente que traz a revelação de Deus, que revela a vontade de Deus, o querer de Deus e a bondade de Deus. Deus esclarece o que é dele e o que não é. Nós precisamos saber que a luz e as trevas não se misturam. Luz e treva não se misturam. Desde o começo da criação, a luz e as trevas não se misturam. Nós estamos aí em 1 João capítulo 5. Estamos no versículo 20 agora. Amém? Continuando o versículo 20, diz assim: e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Isso é, nós estamos vivendo uma vida naquele que é verdadeiro. Nós vivemos sob o poder da verdade. Às vezes as pessoas, eu conheço parentes meus, pessoas dizem: mas vocês
Não, nós estamos vivendo na verdade, não podemos, não podemos negar aos outros a verdade. Nós vivemos dentro da verdade. Que verdade é essa? É Cristo. Aquele que está em Cristo, o que é? Nova criatura é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos sob o poder da verdade. Deixa eu te falar, nós somos o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. Se eu ando em Jesus, vivo em Jesus, quero a palavra de Deus, vivo na palavra, temo a Deus, ando no temor do Senhor. Eu ando no temor do Senhor, entende? Eu estou andando no temor de Deus, eu temo aquilo que pode me afastar de Deus. Qual é a vida de um cristão verdadeiro? A vida de um cristão verdadeiro é aquele que se separa, se isola de tudo aquilo que pode separar ele de Deus. Se alguma coisa vai me afastar de meu Senhor, eu não quero saber daquilo. Você vai ofender pessoas, você vai entristecer pessoas. Não posso fazer nada. Sabe quem eu não posso entristecer, querido? Sabe quem eu não posso entristecer? É o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, pois ele é o selo da vossa salvação. E a gente tem que entender isso. E às vezes a gente, para agradar alguém, para agradar os outros, a gente omite a verdade, não fala a verdade, agrada a pessoa e entristece o Espírito Santo. Não dá para ser assim. Se você quer viver em Cristo, se você quer viver uma vida em Deus, ela tem que ser plena para agradar a Deus sobre todas as coisas. Porque o primeiro mandamento que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de tudo que é em você, você tem que amar a Deus. E quem ama não entristece o outro. Amém? Vamos seguindo? Continuando ainda no versículo 20. E nós que estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Aqui está dizendo uma coisa que todos precisam entender: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Está na Bíblia aqui, claro. E desde o livro de Gênesis, se você estudar a Bíblia com simplicidade, tá? Você não precisa ser um mega teólogo para poder ver as Escrituras. Se você tiver o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, Ele vai te revelar passo a passo em cada versículo. Você vai entender. Eu já vi gente falar assim: a Bíblia é muito complicada, eu não entendo a Bíblia. É muito simples, querido. Aceita Jesus como Salvador, crê em Jesus como teu Salvador, você vai receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e Ele vai te revelar tudo que você está lendo na Bíblia. Você vai passar a entender. Porque a Bíblia, ele é o único livro que, quando você lê, o autor está presente. Eu já escrevi livros, escrevo materiais, artigos, eu escrevo muita coisa, mas eu nunca estou lá para quem está lendo explicar o que eu escrevi. Mas sabe disso, quando você pega as Escrituras, a Bíblia Sagrada, e você lê, o autor está ali, E se você quiser ele te revela coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele vai te revelar a grandiosidade das Escrituras. Ele vai te revelar o que ele queria dizer, pois ele é o Senhor. Amém? Vamos seguir em frente? Se alguém puder me arrumar água, eu agradeço muito. Como a humanidade pensa de forma maligna, que é o nosso ponto-chave. Por que a humanidade tem uma mentalidade maligna? Primeiro, porque jaz no maligno, porque está no maligno, porque está adormecido no maligno, tem mente, gosta da mentalidade do mundo. Entende? A Bíblia chama lá em Tiago, diz assim: aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Não tem, deixa eu te falar. Se você gosta, se você tiver futuramente, você vai ver esse vídeo, e você, não concordo, você pode não concordar, eu não me importo com quem não concorda, eu não ligo. Por quê? Porque eu quero princípios da palavra sendo ensinado e orientado. Eu não estou aí querendo te agradar. Deixa eu te falar, eu não quero agradar ninguém. Eu quero revelar
a vontade de Deus para a sua vida. Se você abrir o coração e receber, o Espírito Santo entra e ele faz a obra, porque a obra é do Espírito. Agora, se você não quer, não entende, não deseja, aí é você com Deus. Amém? Vamos lá então? Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: Romanos capítulo 1, versículo 18: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e impureza. A palavra pio ou piedade significa puro. Impiedade é tudo aquilo que é contra o que é puro. Injustiça dos homens que suprimem a verdade, isso é, pela injustiça. Vamos lá, vamos ler direitinho, todo bonitinho. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, isso é, tentam se colocar como acima da verdade de Deus. E eles fazem isso de que forma? Através da injustiça. Isso é injustiça, é mentira, né? Você diz assim, Páscoa, né? Páscoa é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro símbolo, outra forma de Páscoa. Aí pega um coelhinho, que eu não sei que espécie é, que põe o ovo, né? E trazem chocolate. Deixa eu falar uma coisa, coelho é muito bonitinho, né? Mas não bota ovo. Quem bota ovo é cobra, serpente. Quem sabe nós não estamos comendo o ovo. Não, olha aqui, pelo amor de Deus, se alguém me dá um ovo de chocolate, eu como, tá? Eu não tenho problema com isso não, porque a Bíblia diz que se eu pegar um ovo ou qualquer coisa e orar e consagrar ao Senhor, aquilo ali se torna limpo e acabou, e é chocolate. Se derreter, é tudo igual aos outros que estão lá. Pode mandar para mim um ovinho de Páscoa, grandão, bonito. Eu simplesmente vou consagrar e vou comer. Amém? Não muito, né? Porque eu não posso comer muito chocolate, apesar de gostar demais. Vamos seguir em frente. Precisamos remir o tempo. Então, no versículo 18, está dizendo que Deus está irado contra a mentira. Aqui está dizendo que Deus está irado contra tudo aquilo que é falso, injusto, mentiroso. Entendeu? Aí no versículo 19 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que esse texto está dizendo? Que as pessoas sabem da verdade, mas querem viver na mentira. Será que todo mundo, se você perguntar para qualquer pessoa que está dando coelhinho, sei lá, chocolate, ovo de Páscoa, se perguntar se você sabe o significado da Páscoa, ele vai saber dizer: foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por ele, sabe da verdade. Queridos, eu não estou aqui dizendo para você não comprar uma barra de chocolate e dar para a esposa, dar para quem você quiser, não. O que eu estou dizendo para você é que você ensine para o mundo inteiro. Eu ontem estava numa loja, sabe, e eu fui comprar algumas coisinhas para minha casa, e estava lá um monte de gente, aí o pessoal, ovinho, e tal. Eu falei: pessoal, gritei dentro da loja. Eu sou doido, fazer o quê? Nós somos loucos. Gritei bem dentro da loja: ó, feliz Páscoa, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entre na vida de vocês. Deus abençoe. Saí da loja falando assim: problema. Entendeu? Você tem que revelar a tua cara, você tem que dizer quem você é. Você não pode viver uma vida de mentira, de hipocrisia, de engano. Você tem que revelar Cristo, não negar Cristo. Tem muitas vezes, em países muçulmanos, os caras falam assim: nega Jesus, senão você morre. Aqui, no nosso país, nega Jesus, eu te dou o ovo da Páscoa.
eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar Jesus para você e você me dá o ovo da Páscoa. Entende? Nós precisamos ter primeiro, não podemos ser fanáticos, amém? Endemonizar tudo, mas precisamos entender a verdade. Lembra a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Basicamente é isso. Versículo 19, só para a gente esclarecer melhor. Pois o que é de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Isso é, ninguém entra na mentira porque não conhece a verdade. A Bíblia está dizendo aqui que todo mundo sabe a verdade. Todo mundo sabe a verdade. Todos sabem da verdade. Amém? Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Isso é, Deus de alguma forma ele se revelou para a humanidade desde a época do Gênesis. Todos sabiam quem era Deus, que tinha um Deus eterno, criador de tudo. Amém? Sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso aí, está dizendo o seguinte: Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus falou, amém? Então ninguém está debaixo do engano. Ninguém falou isso para mim. Falou, todo mundo da época de Adão e Eva, todas as pessoas sabiam da existência do Deus e que a humanidade tinha sido criada e que Deus tinha sido revelado. Por quê? Porque quem foi que começou a ensinar os filhos? Não foi Adão e Eva? E Adão e Eva teve com quem? Falou cara a cara com Deus. Você imaginou quem foi o homem na Bíblia que andou com Deus e Deus tomou para si? Enoque, lembra disso? Quem foi que falou para Enoque de Deus? Vamos fazer aqui eu tenho vamos dizer, eles chamam de liberdade poética, porque ninguém faz filme por aí, cheio de mentira, cheio de engano, e dizer assim, a liberdade poética, né? Mas eu vou falar o seguinte: a possibilidade total de Adão e Enoque terem se conhecido. Aí eu pergunto para você, o que Adão disse para Enoque? Que Enoque entrou na cachola de Enoque, e Enoque quis fazer o quê? Eu quero isso também. Adão andava com Deus e disse para Enoque que Enoque ele era lindo, ele é maravilhoso. Ele revelava coisas belíssimas. Quando ele chegava perto de mim, um fogo ardia dentro de mim. Eu não pensava em nada, eu só pensava em amor. Eu tinha uma inteligência surreal. Quando eu andava com ele, coisas incríveis aconteciam. O que Enoque quis? Eu quero andar com Deus. Enoque começou a andar com Deus. E diz a Bíblia que Deus o tomou para si. Vamos sair desse mundo aí, cara. Você realmente quer andar comigo. E isso que vai acontecer com a igreja do Senhor. A igreja precisa conhecer que o nosso Deus é maravilhoso. E andar com Deus é maravilhoso. Sentir a presença de Deus é glorioso. Não existe nada mais lindo, mais glorioso, mais sensacional do que você viver uma vida na presença de Deus. Deixa eu dizer, você pode ter carências em várias áreas da sua vida. Você pode ter carência em vários setores da sua vida, mas Ele suprirá todas as suas carências, porque Ele é supridor de tudo. Andar em Deus, estar em Deus, não tem nada melhor no mundo, no universo do que isso. A presença de Deus é gloriosa e Ele se revela, mas o homem continua na mentira, porque aqui, olha o que está escrito aqui no versículo 21 de Romanos capítulo 1: porque tendo conhecido a Deus, não glorificou como Deus. Sério isso, não é? Aqui está dizendo que ninguém foi enganado, as pessoas decidiram pelo engano, conheceram a Deus, mas decidiram não glorificar a Deus. Aí continuando, nem lhe renderam graças,
Uma coisa que nós precisamos entender: qualquer coisa que você esteja passando na vida, qualquer circunstância que você esteja vivendo na vida, você precisa ser uma pessoa grata a Deus por tudo, amém? Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato. E o coração se tornou insensato deles, os obscurecidos, isso é, a treva. Apesar deles conhecerem a verdade, aqui no livro de Romanos está dizendo o seguinte: apesar deles conhecerem a Deus, a glória de Deus, conhecer tudo sobre Deus, sabe, eles decidiram viver nas trevas. Quem quiser depois, querido, em casa, pega a tua Bíblia e lê Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 em diante. Eles decidiram pela mentira, eles escolheram a mentira. O mundo decide escolher pela mentira, sabe por quê? Porque as verdades de Deus nos ajustam, as verdades de Deus contrariam algumas vontades nossas, mas essa é a regra, essa é a verdade. Nós não estamos nesse mundo para fazer a nossa vontade, nós estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus ela vai ser uma pancada em contrariar a nossa vontade, amém? Mas aquele que faz a vontade de Deus não será decepcionado. Versículo 22: dizendo-se sábios, isto é, os homens desse mundo. Eu já vi gente dizer isso para mim: rapaz, você tem que ser sábio, você está vendo que isso tudo, a intenção é obscurecer Deus. Quando eu boto um coelho de Páscoa, um ovo, no lugar de um cordeiro que morre numa cruz para salvar a humanidade, eu estou obscurecendo a glória de Deus. Eu estou dizendo: não, Deus, a tua ideia não é legal, ideia legal é a mentira que eu quero. Eu quero viver na mentira, Deus, você não entendeu ainda? Pois a tua verdade é muito dura, a tua verdade revela que eu sou um pecador miserável e desgraçado que preciso ser salvo. Mas eu prefiro a mentira que ela diz que eu posso comer ovinho de Páscoa, eu posso me prostituir, eu posso levar uma vida leviana, eu posso fazer o que eu bem entender nessa vida, que aí está tudo bem. Essa é a mentira, mas e as consequências no final de tudo? Você e eu precisamos entender. A verdade de Deus precisa ser revelada, pois ela cura, liberta e restaura. Amém? Versículo 22: dizendo-se sábios, se tornaram loucos e trocaram, versículo 23, trocaram a glória do Senhor Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Preste atenção. Tudo que foi criado pelo homem, pela natureza, do pó da terra, do mar, do ar, do que for, tudo que foi gerado e criado não é digno e não merece ser adorado. O único que merece adoração, o único que merece ser louvado, o único que merece ser glorificado é aquele que não foi criado, é o Eterno. O Eterno não foi criado por mão de homem, por nada. Ele é o Eterno, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória, pertence a Ele, pois nós somos criados por Ele, feituras das suas mãos. Amém? Versículo 24 diz assim: por isso Deus nos entregou em impurezas sexuais. Note uma coisa: o homem vem e muda o formato da imagem de Deus, cria um Deus na cabeça dele, até com a imagem sua. Eu já vi pastores e líderes, Deus sabe, dizerem: hoje eu sou Deus.
Já que o pastor diz, não ouviu nada. Vocês têm que, eu tenho escutado algumas aberrações. Deixa eu te falar, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós somos feitos do pó da terra, para nunca esquecer de onde nós viemos. Do pó da terra, é pó, e Deus é espírito, importa os que o adorem em espírito e em verdade. É isso que importa, e nós temos que crer nisso, e precisamos entender que essa é a verdade de Deus. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando-se, e serviram coisas, seres, versículo 25, criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Isso é, o Criador é santo, é bendito, é glorificado, mas eles criam imagem de animais, e criam imagem de seres. O versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou em impurezas sexuais, segundo os seus pecaminosos, segundo o seu coração pecaminoso, para degradação do corpo entre si. O que ele está falando aqui? O homem escolhe um formato de Deus. Agora eu quero falar de algo tão profundo, tão grande, que talvez seja revelador para muitos de nós. Espero que ninguém me prenda por causa disso. Preste atenção. Todos nós estamos aqui, quem está ouvindo em casa, nós fomos criados em imagem e semelhança de quem? De Deus. Amém? Eu olho no espelho da minha casa, eu vejo alguém que foi criado em imagem e semelhança de Deus, porém é feito de quê? Do pó. Ok? Muito bem. Agora o que acontece? Vem os homens, a humanidade, que jaz do maligno, e diz o seguinte: não, o formato de Deus é uma rã, o formato de Deus é uma ave, o formato de Deus é um bicho qualquer, e cria uma imagem distorcida de Deus. O que Deus permite que aconteça com essa pessoa? Como você perdeu na sua mente, você se negou a ser imagem e semelhança minha. Preste atenção que eu vou falar, que isso aqui é seríssimo. Você se negou a entender que você é imagem e semelhança minha. Eu vou te entregar as paixões sexuais, isso é, a tua sexualidade vai ser também distorcida, porque o homem foi criado para ser homem, para ter uma mulher, e agora a mulher que foi criada para ser mulher, por ter útero e gerar vida, distorce tudo. Por quê? Porque como foi arrancado da mente do homem, porque ele quis que arrancasse a sua imagem e semelhança de Deus, ele agora entrega-se próprio. Você quer essa ideia? Você quer viver na mentira? Então deixa eu te falar, um mundo que jaz no maligno vai instalar na sua cabeça, nas suas emoções, em tudo em você, uma imagem para você viver de forma distorcida também. Vocês estão entendendo? Você vai viver segundo a distorção que você criou na sua cabeça. Aí o que ele diz? Versículo 25: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas de seres criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, versículo 26, disse Deus, os entregou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais e naturais por outras contrárias à natureza. Por quê? Porque o homem cria tudo contrário, então ele vai viver dentro do contrário que ele criou, ele vai viver na mentira. A própria sexualidade, qual é uma das maiores fontes de alegria e de prazer da vida do homem? O homem é ser homem, é casar com uma mulher, ter filhos com essa mulher, ser um bom pai, ser um bom marido, ser uma pessoa de excelência como homem. E qual é o papel da mulher? Ter útero, gerar vida, produzir vida. Essa é a ideia.
Amém? Essa é a ideia. Dessa forma, o homem acha felicidade na própria natureza que ele tem, na natureza que Deus criou, porque Deus criou o homem e a mulher para serem felizes. Vocês estão entendendo isso? Quando eu distorço a minha imagem de Deus, Deus permite que a distorção que eu permiti de trevas que entrou em mim seja manifesta na minha própria natureza, na minha própria atitude, no meu próprio comportamento. Aí está dizendo aqui no versículo 27 agora, ó, eu escrevi algo aqui no versículo 26 explicando: assim como criar uma mentira sobre a forma verdadeira de Deus, Deus permite que o homem mude a sua forma natural por uma forma degradada de mentira. Desta forma, o homem decide viver uma vida contrária aos planos de Deus. Assim, nunca acharão a felicidade, pois essa é encontrada dentro da verdade de Deus. Eu vou mandar esse estudo para toda a comunidade a mais, amém? Para todos os membros, está aqui o esboço, eu mando para vocês. Versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Pois, vamos lá, agora uma explicação que eu escrevi aqui. Pois só dentro dos princípios de Deus haverá saúde mental. Estão ouvindo aí? Só dentro dos princípios de Deus o homem terá saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Pois inúmeras doenças são produzidas, como AIDS, endocardite bacteriana e etc. Quando a vida sexual é realizada de forma deturpada e promíscua, o que acontece é a consequência disso. Por exemplo, a endocardite bacteriana, ela é adquirida através do sexo anal. Não tem outro jeito, pois ali é absorvida, lá no reto da mulher ou do homem, tanto faz, é absorvido feridas, as fezes com bactérias entram na circulação sanguínea e vão para o coração e se instalam lá doenças e mais doenças e mais doenças. E assim o resultado é o que? A morte. Vamos seguir em frente. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Isso é, o que Deus está fazendo? Deixou o homem seguir seu caminho. Você quer o erro? Então fique em trevas. Mas sabe de uma coisa, o que você está pensando é reprovável diante de mim. Amém? Para praticarem o que não deviam. Isso é, versículo 28. Vamos ler todo inteirinho, bonitinho. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Não era a vontade de Deus. Eles decidiram fazer o que queriam em trevas. Então tá bom, você vai entrar por esse caminho. Amém? Aí diz assim: o Senhor entregou o homem a seu próprio destino, deixou sofrer as próprias consequências. Isso é, não adianta você errar nessa vida. Eu escolho viver em trevas, eu decidi viver em trevas. Então você vai nessa vida colher tudo que as trevas têm para lhe oferecer. Entende isso? Não tem outro caminho. Eu já vi uma pessoa uma vez: pastor, eu não merecia o que eu estou vivendo hoje. O cara viveu uma vida de promiscuidade, o cara viveu uma vida de pecado, uma vida toda torta, longe de Deus, fora de Deus. Agora está com uma AIDS, faz terminal, está morrendo, e ele diz que não merecia.
é para pensar, né? Deixa eu falar uma coisa, para quem vai me ouvir: tudo que você fizer longe dos princípios de Deus, tudo que você fizer sem a direção de Deus, em desobediência e rebeldia a Deus, você vai sofrer consequências. É isso que Deus quer para você? Não. O que Deus quer para você? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Convertei-vos, muda o modo de pensar, muda a tua forma de pensar, abandona o pecado, larga o pecado, que você vai encontrar uma coisa chamada graça. Deixa eu te falar, já vi gente que viveu uma vida de pecado, uma vida de erro, e hoje são pessoas que se converteram ao Senhor, mudaram de vida, tinham doenças terríveis e o Senhor as curou de todas. Deixa eu falar, eu não estou dizendo que a regra é se você vier do jeito que você está todo arrebentado para Jesus, que você vai ser curado, não. De repente Deus vai querer te salvar mais do que te curar, pois a tua alma é mais importante do que a própria vida nesse mundo. Amém? Vamos lá ver? Versículo 29 diz assim, de Romanos capítulo 1: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Isso é, quanto mais o homem mergulha nas trevas, mais treva ele vai vivendo. Deixa eu falar, você diz assim: poxa, o diabo é bem criativo. Não, querido, o diabo não é criativo em nada. Sabe por quê? Como é que o diabo faz as trevas? Ele cria o mundo e a mente de trevas. Ele pega tudo que agrada a Deus e cria, dentro do que agrada a Deus, uma conotação de uma mente que desagrada a Deus. O diabo não tem nada de criativo, o diabo não é nada, ele simplesmente é do contrário. Tudo que é do contra vem do inimigo, tudo que é do contra é do diabo, tudo que contraria o querer de Deus, a vontade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, pode ter certeza, é do campo, não tem outro, é próprio dele isso. Amém? Versículo 29: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Longe do Senhor viveremos em trevas. Então, aí continua dizendo: estão cheios de inveja. Olha o que as trevas te colocam. Qual é o fruto do Espírito? Amor, bondade, misericórdia, compaixão, né? Fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. E quais são os frutos? Não é nem da carne. Eu digo que isso aqui são os frutos das trevas. Vamos ver? Frutos das trevas. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, versículo 30 agora, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras e práticas ao mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Eu vi, foi feito a um homem vestido de mulher, perguntaram para ele: qual é a intenção de vocês? Ele pegou o microfone e falou muito sério: nossa intenção é destruir a família. Vocês entendem isso? Nós estamos numa guerra, e a igreja vive cada um com o seu umbigo. Precisamos nos posicionar, queridos. Eu vou ter que vigiar muito nesses últimos tempos. Eu tenho feito coisas que às vezes eu acho que eu estou me excedendo. É na rua, em qualquer lugar eu tenho que falar: Deus, não vou aceitar isso. Eu vou peitar o erro, vou peitar o mal. Eu vou peitar. O cara falou uma coisa ali, isso é mentira. Fala na cara, isso é mentira. Isso não é de Deus. Eu sei que João Batista morreu por causa disso. Mas a Bíblia diz que o nascido de mulher, ninguém foi maior que ele. Ele não vivia para ganhar homens. Amém? Por isso eu estou pensando no termo comum. Ficar isolado do mundo.
Porque se eu ficar, estou falando sério, e eu quero avisar minhas ovelhas, se eu perceber ovelha minha com alguma coisa errada, eu vou te apontar o erro. Não vou falar duramente, não, vou te chamar no canto, com muito amor, com muito carinho, vou dizer, você está em pecado, você está errado. Essa semana eu peguei uma pessoa e falei com ela. E eu sei que ela sentiu o amor, porque eu faço isso por amor, não vou fazer isso por ódio. Não. Se você está vivendo o erro, vivendo em pecado, deixa eu te falar. Muda, tem que mudar. Larga o pecado, larga o erro, larga as trevas. Viva em Deus. Essa é a proposta. Versículo 32. Embora conheça o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também provocam aqueles que praticam. Desculpa, eu cometi um erro na leitura. Embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam, isso é, fica conivente uma com a outra. Deixa eu falar, quem está em trevas é conivente com quem está em trevas. Por isso quem está na luz tem que ser conivente com quem está na luz. Vocês estão entendendo? Daqui umas 2 horas a gente acaba. Tem gente querendo dormir, né? Está dando sono? Isso é assim mesmo. Se a gente estivesse aqui contando piada, garanto que ninguém estava com sono. É a natureza nossa, carnal, é humana. Isso faz parte. A nossa, deixa eu falar, ninguém tem a carne aqui convertida, tá? Nenhuma carne aqui é convertida. Por isso que ela tem que ser subjugada através de oração, jejum e uma vida consagrada a Deus. A carne não se converte. Para finalizar, tá? Romanos 8. A manifestação dos filhos de Deus. O que nós, filhos de Deus, precisamos fazer? Romanos 8, 22 diz assim: sabemos que toda a natureza, versículo 22, no capítulo 8 de Romanos, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Eu escrevi algo aqui depois desse versículo: pois tudo na natureza obedece os princípios do Senhor, mas a malignidade e a influência do mal sobre todo mundo que jaz no maligno interfere na natureza, impedindo dela oferecer o melhor de si. Isso é, deixa eu explicar, se não houvesse pecado no mundo, um pé de manga, eu já falei isso para vocês aqui uma vez, lembra? Um pé de manga é da manga de 5 quilos, perfeito, se uma feridinha. Falando sério, quem ia gostar ia ser eu comer muita manga. Outra coisa, o doce dessa manga, o sabor dessa manga, ninguém nunca experimentou uma manga, só Adão e Eva. Só Adão e Eva. Entendeu? Porque quando não há pecado, deixa eu falar, se o local, faça um teste de vocês, transforme a família de vocês e a casa de vocês no altar ao Senhor, cultue o Senhor, glorifique a Deus, adore o Senhor, exalte o nome do Senhor, amém? Na casa de vocês vão notar em volta da casa de vocês um clima, as plantas, tudo vai ficar melhor. Aonde o pecado predomina, a natureza não consegue produzir o melhor de si. E digo para você, por mais que a gente tente, todo mundo
que está no maligno, tiver no maligno, toda a natureza está sob a influência do maligno. Toda a natureza está sob a influência do maligno, ela não vai conseguir produzir para nós com qualidade aquilo para a qual ela foi criada. Então, por isso que está dizendo aqui que a natureza. Imagine agora, vamos fazer uma crônica de Nárnia aqui. Imagina que uma árvore agora, uma mangueira, fala assim: poxa, eu tenho um DNA aqui que eu consigo, sabe, produzir uma manga de uns 4, 5 quilos, ser uma marquinha toda perfeita, linda e maravilhosa, com o sabor mais apurado, o sabor mais perfeito de todo o universo. Mas a influência do pecado, a malignidade do mundo, impede que essa manga cresça, nasça e seja produzida. O mundo que já é no maligno tem influência, por isso que a natureza está gemendo. Você vê, eu vi agora há poucos dias, uma cena, e um cara falando: o que está acontecendo com a natureza? Leões, 2 machos cruzando. Por que esses animais estão fazendo isso? Se eles não foram criados para isso. A natureza, tudo na natureza está sob a influência do mal. E nós temos que abrir os nossos olhos. Pelo menos o ambiente que eu tiver, o ambiente que eu viver, tem que haver a manifestação da glória de Deus, amém? A minha casa é o lugar de manifestar a glória de Deus, amém? Aí você vai ver a proteção divina. Eu digo para vocês, eu creio nisso. Eu creio que Deus é poderoso para criar uma blindagem sobre a vida de cada cristão. Aí você vai dizer assim: pastor, será que eu tenho que fazer o quê para ser muito santo? Primeiro eu vou dar uma explicação bem simplória. O que o povo de Israel lá no Egito tinha de especial? Hein? Diz para mim. Para Deus os proteger de todas as pragas do Egito. Nada. Eles eram idólatras também, queridos. Deus vem agora se revelando. Eles passaram 400 anos sendo criados, vendo os deuses do Egito. O que eles criaram? O que eles criaram no deserto com o ouro que eles levaram quando Moisés foi para a montanha? Criaram um ídolo, porque aquilo já estava na cabeça deles. Mas Deus protegeu, porque Deus estava mostrando para Israel: ó, vocês são um povo santo, escolhido para mim. E Deus está dizendo para a igreja que está aqui, aquela que está me ouvindo em casa: você foi santo, escolhido para mim. Se você andar na minha presença, andar nos meus princípios, crer na minha palavra, eu vou proteger você no meio das piores tribulações. Deus faz isso. Você acha que não? Eu digo para você, eu creio completamente nisso. Eu creio na verdade de Deus, eu creio na palavra de Deus, não creio em mais nada a não ser isso. Versículo 23, já vamos terminar, tá, queridos? Versículo 23 do capítulo 8 de Romanos. E não é isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Isso é, esperamos o arrebatamento da igreja, esperamos receber um corpo glorificado, igual de Cristo. Nosso corpo vai ser igual de Jesus. Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês, muito séria, amém? Aquele que tem o Espírito Santo, que vive na presença de Deus, que adora o Senhor, que busca o Senhor, que anda nos princípios do Senhor, está me ouvindo? Esse sente vontade logo que o arrebatamento venha. A Bíblia diz, é clara: bem-aventurado aqueles que esperam ansiosamente a volta do Filho de Deus. Está na Bíblia, é claro isso. Você espera a volta de Jesus ansioso. Você fala para todo, você fala assim: ah, Senhor, por que o Senhor não vem logo? Você sente essa vontade que Jesus venha. Pois lá no livro de Apocalipse está escrito o quê? Lá no capítulo 22, o que está escrito? Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos, esperem ansiosamente pela volta de Jesus. Desejam isso com teu coração.
Versículo 24: pois nessa esperança fomos salvos. Aleluia! Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, isso ele está dizendo o seguinte: a nossa esperança não é do que eu estou vendo, é baseado na minha fé. Versículo 25 diz assim: mas esperamos que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Versículo 26: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você tem o Espírito Santo, você pode dizer: pastor, sou muito fraquinho, pastor, sou muito debilitado, eu tenho muita fragilidade. Mas se você busca na tua fragilidade, está conectado com o Espírito Santo, Ele vai estar orando por você, intercedendo por você, e Ele vai estar te blindando, te protegendo no meio de toda a tua fragilidade, porque Ele é o Espírito Santo. Deus entendeu, Deus compreende que nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo 24 horas para nos sustentar, porque a nossa mente carnal, a nossa mente humana, ela é debilitada, ela é fraca, ela é frágil. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Eu não sei se eu falei para vocês, uma vez eu estava tomado de uma raiva, de um ódio, de uma ira, pois uma coisa que me acompanhou durante muitos anos da minha vida era a violência. E eu falei para Deus: Deus, eu estou sentindo isso, eu conheço isso, eu sei o que é isso. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu falei: Espírito Santo, assume o teu lugar, vem aqui, por favor, me socorre. Na mesma hora, a presença de Deus veio, e toda aquela ira, todo aquele ódio desapareceram, porque o Espírito do Senhor foi invocado, e Ele queria isso. E eu digo mais, não foi nem eu que quis invocar, foi Ele que me orientou a fazer, foi Ele que direcionou, foi Ele que fez tudo. E nesse momento a glória de Deus veio, e onde havia ódio, passou a haver amor, compaixão, misericórdia e perdão. E eu digo para vocês, se vocês deixarem o Espírito Santo tomar o controle da sua vida, você vai desfrutar de coisas poderosas. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somos fracos, queridos. Somos frágeis diante de tanta malignidade nesse mundo. Por isso, precisamos buscar o Espírito Santo e receber a sua ajuda, sua intercessão, sua proteção diariamente, todos os dias. Versículo 27, para terminar: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Note, não é segundo a sua vontade, não tem nada a ver com a nossa vontade, é tudo a ver com a vontade dele. Vocês lembram, para finalizar, porque eu quero orar, vocês lembram quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé? Manda chamar os filhos. Chamaram todos. Samuel viu todos e falou: certamente aquele, e depois não, aquele. Aí Deus falou para ele: ô Samuel, eu já passei por aqui antes de você, eu examinei o coração deles todos, e eu sei quem me agrada de fato. Deixa eu te falar, Deus conhece o nosso coração. Não deixe teu coração ser dominado por sentimentos. No outro dia meu coração estava começando a entrar por uma coisa estranha, um pensamento estranho. Eu olhei, levantei a voz e falei: ô Deus,
senhor está vendo aí o que o diabo quer fazer? Eu falo logo em voz alta para denunciar o cão. Olha aí, Senhor, esse pensamento não é meu nem é teu, então eu não quero ele aqui. Fora! Eu quero Deus. Você entende? Às vezes você é tomado de pensamento, começa a pensar coisas malignas, carnais. Vigia. Quando esse pensamento vier, diga em voz alta, onde você estiver, checão, Deus, eu quero repreender isso. Eu não quero esse pensamento na minha cabeça. Eu quero o pensamento de Deus, eu quero a palavra de Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero Deus e Deus e Deus. É isso que eu quero. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero entregar agora todos que estão aqui nesse culto, nessa manhã. Eu quero entregar nas tuas mãos esses que vão nos ver através desse vídeo. Traga a unção do Espírito, traga a unção e a manifestação do teu poder, para que essas pessoas sejam curadas, restauradas e libertas, e sejam salvas, Senhor. Salva a alma de todos aqueles que verem esse vídeo, Pai. Toca pelo poder do teu Espírito. Visita, toma, glorifica teu nome, exalta teu nome, magnifica teu nome. Traga libertação, cura e restauração na vida de todos que estão vendo esse vídeo agora. Glorifica teu nome, magnifica teu nome. Abençoa aqueles que estão ouvindo agora, aqui e que vão te ouvir no futuro. Abençoa, liberta. Espírito Santo, Tu és eterno, Tu está aqui agora e vai estar no futuro. Que aonde esse vídeo chegar, pessoas sejam curadas e libertas e salvas pelo poder do nome de Jesus, e que elas recebam o Espírito Santo como Senhor, Rei e Deus da vida delas. Eu abençoo a todos nessa hora, com todas as bênçãos do céu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre todos, seja agora e para sempre. Amém. A vitória! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse estudo com alguém. E conheça a comunidade Amaivos. Procure o site amaivos.org. E Deus te abençoe.